A adultização das crianças transforma a infância em alvo comercial. As grandes big techs lucram. Vamos aumentar o crime pro pedófilo. Tolerância zero com abusadores. Castração química. Não estamos cuidando de ninguém. Eles não querem proteger criança. Temos que regulamentar as redes. Censurar o povo brasileiro. De que lado cada parlamentar está? Mostrando a hipocrisia da política brasileira. Censurar é retrocesso. É um escudo legal. É um marco civilizatório. Deputados se apoderando da mesa De maneira violenta. Não foi uma ocupação simbólica. Precisa ter respeito. Isso é extremamente grave. É a agressão. É a defesa de um golpe no braço da ditadura sentado na cadeira de presidente. Foi o 8 de janeiro dos engravatados. O projeto de lei que proíbe a monetização de conteúdos digitais retratando crianças e adolescentes de forma sexualizada foi aprovado pela Câmara esta semana. Batizado de ECA Digital, em referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a proposta proíbe provedores de aplicativos na internet de impulsionar ou lucrar em cima dos seguintes tipos de conteúdo: exploração, abuso sexual, violência física, cyberbullying, assédio e indução a práticas prejudiciais à saúde física e mental de crianças e adolescentes. Provedores com controle editorial, como jornais e revistas, estão dispensados do cumprimento das obrigações caso sigam normas de classificação indicativa e ofereçam meios de mediação parental e canais para recebimento de denúncias. O tema da adultização de crianças e adolescentes ganhou os holofotes no início do mês a partir de denúncias do influencer Felca. Se passar no Senado, o texto aprovado na Câmara será posteriormente regulamentado pelo Poder Executivo. Nós tivemos a votação aqui onde nós aumentamos para 80% o cumprimento de pena no regime fechado para pessoas que cometem crime hediondos, onde, leia-se crime hediondos, pessoas que cometem violência contra crianças. E a esquerda brasileira orientou e votou contra, senhor presidente, mostrando a hipocrisia da política brasileira mais uma vez. Precisa regulamentar as redes sociais para impedir que isso continua essa dimensão como fake news e o uso da inteligência artificial. É um absurdo o que está acontecendo nesse país pelas redes sociais e é os adultos um meio de ganhar dinheiro na exploração de criança e adolescente. E agora eles vêm falando, não, a gente tem que proteger nossas crianças. Vamos aumentar o crime para o pedófilo, para o estuprador. Vamos tirar o benefício deles de progressão de regime. Pedófilo, estuprador, não vai ter mais progressão de regime. Pegou 30 anos, vai ficar 30 anos. Eu duvido que essa esquerda hipócrita apoie esse projeto. A adultização das crianças sendo usada, às vezes, inclusive, pelos seus pais, como motivo de ganhar dinheiro, de monetizar a sua presença nas redes. Mas mais grave do que isso, ou tão grave quanto isso, a erotização da imagem de crianças, favorecendo a ação dos pedófilos. Veja só, o Felca fez um vídeo denunciando a adultização das crianças e o cara que ele acusava já está preso. Preso como? Se não existe a regulamentação das redes, se não existe legislação? Ele foi preso de acordo com as nossas normas existentes, porque elas sobejam, sobram normas no Código Penal, no Código de Defesa da Criança e do Adolescente. Eles não querem proteger criança. Depois que eu virei mãe, o provérbio africano que diz que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança passou a fazer muito mais sentido. E nos dias de hoje, quando a gente se refere a essa aldeia, a gente tem que falar também das Big Techs. E por quê? Nossas crianças e adolescentes são expostas diariamente a conteúdos nocivos nas redes sociais. E as grandes Big Techs lucram com isso. E se elas lucram, elas precisam sim ser responsabilizadas. Se nós não fortalecermos os conselheiros tutelares,
se nós não cuidarmos dessa gente que é responsável em cuidar dos nossos filhos, de nossas crianças, de nossos adolescentes, não há projeto de lei nesta casa que proteja as nossas crianças. Nós precisamos cuidar da saúde mental dos nossos conselheiros, porque quem cuida tem que ter alguém para cuidar de si. O influenciador Felca denuncia que a adultização também acontece por estratégia de mercado, que constrói e executam padrões adultos e reforça esse debate ao mostrar que o marketing digital não pode ser neutro. Se não for regulado, transforma a infância em alvo comercial. Eu não vejo também na vida real o PT, a base do governo, se insurgindo contra a cirurgia para mudar de sexo. A gente não vê o PT defendendo as crianças nesse sentido. E aí vem falar de que temos que regulamentar as redes. Isso é balela, isso é conversa, isso é cortina de fumaça para impor algum tipo de censura, para controlar, para impor às plataformas um controle daquilo que pode ou não ser dito na rede. Ou a gente regulamenta isso, ou vai prevalecer a lógica da exploração da nossa juventude, da nossa adolescência e a lógica da mentira. A mentira contada mais de 1000 vezes passa a ser verdade. Esse é o jargão que todo mundo sabe. A ultradireita no planeta usa a lógica das plataformas digitais para mentir, enganar o povo. A gente precisa reverter esse quadro. Nós temos que trabalhar para que as crianças tenham proteção. Já há muito tempo que já existe o crime de pedofilia, as penas. Talvez a gente tenha que agravar mais esse crime, pensando até na castração química. Hoje é um dia importantíssimo para a história do Parlamento brasileiro. Nós vamos aprovar a urgência do projeto de lei 2628, que visa regulamentar as redes sociais para que elas sejam um ambiente seguro para as crianças e adolescentes, para que não estejam mais suscetíveis à sexualização, à adultização. Toda a sociedade é responsável por manter um ambiente de redes sociais seguro para as nossas crianças, as famílias, a sociedade, o governo e também as plataformas. O projeto tem pontos positivos, é verdade. Mas dentre eles, presidente, tem a criação de um comitê, sabe-se lá de onde, gerido pelo governo Lula, que até ontem estava votando contra o aumento de tempo de permanência na cadeia para pedófilos, que o governo vai decidir, entre outras coisas, se deve ou não derrubar contas e plataformas, de forma não judicial. Essa matéria ela é extremamente importante no aspecto, no foco, na visão correta da proteção aos vulneráveis. Mas tem partidos aí pegando carona no sentido de trazer para o Brasil na legislação esta ausência de liberdade de expressão, de criminalizar a opinião, caroneiros. Essa urgência, senhor presidente, foi apresentada 2 meses atrás. Ainda não havia denúncia do Felca. Portanto, PSD, senhor presidente, já se preocupava com a matéria muito antes do vídeo do influenciador Felca, que foi muito importante. Quero, portanto, nós votamos sim, senhor presidente. Neste caso que se está discutindo hoje, da adultização, que é um problema sério, grande parte da solução está na correta aplicação das leis e não na criação de leis novas. Está na atuação da polícia, do Poder Judiciário, do Ministério Público, inclusive, claro, das famílias. Mas não, a Câmara aqui vai tentar resolver o problema por meio da criação de mais leis. De que lado cada parlamentar está? Ao lado das famílias do Brasil, das crianças do Brasil, ou ao lado de abusadores, de violentos, de quem comete crimes? Essa é a decisão. Cuidar das nossas crianças e adolescentes é um dever do Estado, da sociedade, da família. Mas para que a família consiga estabelecer esse cuidado, é preciso aprovar essa lei, porque a lei estabelece mecanismos que oferecem a pais e mães, a família, a escola, a possibilidade da proteção integral. Esse projeto de lei não aumenta a pena para pedófilo,
Não, esse projeto de lei não cria nenhum sistema para poder monitorar com o que as famílias estão fazendo com as crianças. Aquelas crianças ficaram 45 dias sem ir para a escola e a escola não fez nada. Esse projeto quer censurar o povo brasileiro, só isso. Usando uma pauta delicada para fazer com que vocês não se sintam à vontade de rejeitar. Querem colocar cada um de vocês reféns. Eles querem, na verdade, obstruir o grande debate que nós precisamos fazer, que é a regulamentação da mídia para proteger as nossas crianças. O debate relevante dessa noite para o nosso país é a gente avançar na regulamentação das mídias sociais, é a gente avançar na proteção das nossas crianças. E isso nós não vemos a direita radicalizada desse país, os bolsonaristas defendendo. Se fosse para defender as crianças, você já podia ter feito isso antes, sem precisar desse projeto. Porque esse projeto está desde 2022, faz 3 anos que está na casa. Agora que a comoção social achou a oportunidade de colocar essa regulamentação e essa censura. Esse projeto não é apenas uma atualização legislativa, é um marco civilizatório para o Brasil. O mundo digital, embora cheio de oportunidades, também se transformou em um espaço de graves riscos, exploração sexual, bullying, vícios digitais, chantagem e abusos. Não podemos permitir que nossas crianças sejam tratadas como alvos fáceis para redes de pedofilia, exploração comercial e manipulação. Esse projeto é mais do que um texto no papel, é um escudo legal para proteger nossos filhos e netos no ambiente digital. Ele exige barreiras reais contra conteúdos impróprios, restringe publicidades abusivas e garantam que a segurança venha configurada de fábrica. Ele traz punição para quem lucrar ou ganhar visibilidade às custas da infância alheia. É preciso cuidado para que a proteção da infância não seja usada como pretexto para a censura nas redes sociais ou para a criação de estruturas de poder pouco transparentes, como o projeto traz uma autoridade nacional. Não podemos permitir que, em nome das nossas crianças, se calem e se imponha o silêncio ou se concentre poder em órgãos reguladores, sem clareza de atribuições. Proteger é dever, censurar é retrocesso. Não se trata de censurar opiniões, nem de calar o debate público. O alvo não é o cidadão de bem, não é quem expressa sua visão de mundo ou critica governos. O alvo é claro: o criminoso que atenta contra as nossas crianças. Defender a infância é defender o futuro do Brasil. E ao futuro do Brasil nós devemos a mais absoluta segurança. Por isso, reafirmo daqui, com toda firmeza, tolerância zero com abusadores de menores dentro e fora da internet. O projeto evita o terrorismo, o projeto evita a pedofilia, o projeto evita o incentivo aos suicídios das crianças e adolescentes. Agora, por que a extrema-direita não quer? Porque na hora que for apresentado o projeto, você coloca parâmetros de regulação na Big Techs. E as Big Techs têm uma influência enorme em relação a vários parlamentares nessa casa. Pouco a pouco vemos a adultização precoce tomar o lugar da ludicidade, o que atrapalha o desenvolvimento cognitivo, psicológico e social das nossas crianças. Mas precisamos lembrar, ser criança não é um ensaio para a vida adulta. Ser criança é uma fase única, insubstituível, que merece ser vivida com plenitude. O Comitê Gestor da Internet aponta que 93% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos já acessam a internet regularmente. A Unicef lembra que 1 em cada 3 usuários de internet no mundo é criança. São milhões de meninos e meninas expostos em uma vitrine global, vulneráveis a criminosos que se aproveitam desse ambiente para explorá-los. As plataformas têm responsabilidade. Se nós somos elaboradores das políticas públicas,
se a gente não tiver competência para regular, para proibir, para penalizar, para eliminar conteúdos que avançam na exploração sexual, se a gente não conseguir uma boa legislação, nós não estamos cuidando de ninguém. A aprovação do projeto na Câmara foi fruto de ampla costura política feita pelo relator deputado Jadiel Alencar, do Republicanos do Piauí. Ele apresentou o substitutivo ao texto original do Senado, para onde a matéria agora retorna após as mudanças feitas pelos deputados. A vice-líder da minoria, deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, detalhou pontos de consenso que permitiram a aprovação da matéria. Foi construído um acordo e eu quero trazer ao conhecimento de Vossas Excelências o que foi acatado, que fez com que nós tivéssemos agora a convicção de que esse texto, ele não trará o risco maior que nós tínhamos aqui, o temor de censura. Haverá critério para que se possa aplicar qualquer punição e as agências, a Agência Nacional não será uma autoridade escolhida simplesmente pelo Executivo, mas uma agência criada por lei. Isso não tem nada a ver com censura. Quem fala em censura é como alguém que está numa via pública e acha que ali não precisa ter, nem pode ter qualquer sinalização. Tem regra. Regra é fundamental para garantir a liberdade de expressão e o acesso democrático de todos. É muito importante que a segurança seja um requisito no desenho dos aplicativos, seja a essência do desenho desses aplicativos. É muito importante oferecer mecanismos para o controle parental, para que pais e mães tenham contas de crianças, se for o caso de existir, vinculada à conta dos seus pais e responsáveis. O que o governo queria era um libera geral para ele controlar e ele poder censurar como bem entendesse por órgão administrativo, tendo as regras e tendo os membros escolhidos por ele. Agora, eu mantenho um ponto de discordância muito forte em relação a esse texto, que é ainda manter isso sob a tutela, sob o poder de uma agência reguladora. A gente sabe do nível de controle que o governo tem nas agências que já existem. O importante hoje é que a Câmara dos Deputados estará dizendo ao Brasil que, independente das diferenças políticas existentes na casa, nós estamos dizendo sim à proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes em ambiente de rede digital. E isso é muito importante para o país. Eu estou muito feliz de poder viver esse momento e agradeço a todos aí o esforço para que pudéssemos chegar a esse texto. Deputados também debateram a aprovação do regime de urgência ao projeto de resolução da mesa diretora da Câmara, que prevê pedido de suspensão cautelar por até 6 meses para o deputado que agredir fisicamente ou impedir por ação física o correto funcionamento dos trabalhos legislativos. Pela proposta, que está pronta para ser analisada em plenário, o presidente da Câmara poderá aplicar a punição a ser confirmada posteriormente pela mesa diretora. Que coisa horrível que aconteceu a semana passada aqui nesta casa. Que coisa triste. Não foram eleitos para a mesa diretora e ocuparam a mesa diretora de maneira violenta. Não foram eleitos presidente da Câmara e desrespeitaram o presidente Hugo com a sua função, que é manter este dado, que é manter esta casa. Não foram eleitos para fazer o que fizeram. Eu não posso, presidente, pegar um fato isolado e colocar numa legislação que vai servir para hoje, para daqui 1 ano, para daqui 10 anos. Isso é extremamente grave. Hoje a esquerda comemora, mas eu já vi eles fazerem coisas piores aqui. Eu acho que essa casa precisa de compreender que a autofagia é a autodestruição do poder. A mudança regimental é para delimitar esses casos, inspirada, sobretudo, no que aconteceu semana retrasada aqui, de uma ocupação física que se estendeu por mais de 30 horas, impedindo o trabalho democrático do parlamento. Não foi uma ocupação simbólica,
um protesto rápido. Sempre consideramos isso legítimo, mas foi uma obstrução, inclusive com pauta determinada proposta. Nesse sentido, é indiscutível que nós concordamos que ofensas, que atitudes que levem à força física, ao constrangimento, não cabem nessa casa, não devem ser admitidas e devemos caminhar para uma busca de continuarmos defendendo com firmeza, com clareza, os nossos princípios, os nossos propósitos, mas nos mantendo dentro dos limites da ética e do respeito. O que houve aqui há 2 semanas atrás é inadmissível. Na verdade, vários deputados tinham que ter sido suspensos imediatamente. Na verdade, eles quiseram impedir o funcionamento do Poder Legislativo. Ninguém ganha no grito. O que houve foi muito grave. Na minha opinião, aquilo foi o 8 de janeiro dos engravatados. Foi a continuidade do processo de abolição e de ataque sistemático ao Estado democrático de direito. O parlamento é democrático, precisa ter respeito. Nós não podemos partir para a agressão, ocupação desta mesa diretora, porque aqui nós temos que debater ideias e aprovar os projetos que vão proporcionar o desenvolvimento do nosso povo. Na legislatura ainda do presidente Lira, tinham agressões no plenário, nas comissões, e foi necessário tomar atitudes corretas também para coibir esse tipo de postura. Essa aqui é a casa da palavra, da democracia. E o que tem acontecido aqui não é obstrução política, é a agressão. E como nós temos dito, tem medidas de golpe em curso. Eu estou percebendo que aqui no plenário, o que está dividindo opiniões é a questão da concentração do poder. Esse é o argumento. Mas a gente tem que ler o projeto de resolução inteiro. O projeto de resolução, ele explica quais as 2 situações que isso pode acontecer. Aquele absurdo que aconteceu recentemente, de um punhado de deputados se apoderando da mesa e não deixando aqueles que foram eleitos iguais a eles, que tiveram votos iguais a eles, poder trabalhar, poder exercer o seu mandato nessa casa. Com esse projeto de resolução agora, Vossa Excelência pode vir a ser o braço da ditadura sentado na cadeira de presidente, tentando punir deputados que fazem a obstrução legal e regimental contra qualquer tipo de ditadura e censura. O Novo vota não. Foi o 8 de janeiro dos engravatados. Aqui um deputado não é um deputado. Aqui ele representa milhares de pessoas. Essa casa aqui é uma casa que tem que ter o cuidado de preservar a democracia. E a democracia, não posso ter um presidente, nesse momento, senhor presidente, o senhor é uma pessoa que eu gosto, que eu tenho veto, e eu sei que é recíproco. A mesa é um núcleo muito reduzido de parlamentares. Hoje, nós temos possibilidade, pela tecnologia, de reunir a mesa de modo célere e termos uma deliberação da mesa acerca de momentos graves da casa, como que nós vivemos na semana passada. Por isso que o apelo que faço, presidente, é nós reavaliarmos essa decisão do presidente ad referendo. Tudo mais, eu estou de pleno acordo, só que reunir a mesa é possível. E a hipertrofia da presidência. Não há desta presidência o interesse de hipertrofiar os seus poderes. O que há dessa presidência e da mesa da casa ao apresentar esse projeto é o desejo de proteger o bom funcionamento da Câmara. E, infelizmente, nós estamos vivendo tempos estranhos que chegamos a ter aqui acontecimentos como aquele que devem ser esquecidos da nossa história, porque além de nos envergonhar, nos obriga a sermos enérgicos para evitar que episódios como aquele voltem a acontecer. O motim ocorrido dentro dessa casa é a continuidade de uma tentativa de golpe que infelizmente se manifesta no nosso país. A tentativa de impedir o andamento dos trabalhos com a invasão desse plenário
é a defesa de um golpe que é um ataque às liberdades democráticas em nosso país. Por isso, nós defendemos responsabilizar, sim, esses golpistas. A aprovação do acordo entre o Brasil e a Organização das Nações Unidas, que oficializa Belém do Pará como a cidade-sede da COP30, a ser realizada em novembro, também foi alvo de embates entre deputados governistas e da oposição. A matéria agora segue para análise do Senado. Nós precisamos votar logo essa mensagem para dar tranquilidade para o mundo todo que vai estar vindo aqui para o Brasil para participar daquela que será a maior das conferências do clima de toda a história. 25 países já desistiram de estar em Belém, inclusive a Áustria, que semana passada pediu para não participar. É vergonha atrás de vergonha para o nosso país, não Belém do Pará, que é uma cidade linda, o Pará é lindo, mas o desgoverno do PT, a capacidade de desorganização e o desrespeito com o recurso público é muito temerário. Com certeza a COP30 que vai ser na minha cidade vai ser uma grande farsa para o povo brasileiro e principalmente para a população da Grande Belém, porque são inúmeros os casos de corrupção envolvendo as verbas da COP30, envolvendo o governo do estado, envolvendo a prefeitura de Belém. Eu vejo muitos criticando a realização da COP no estado do Pará, na Amazônia, mas eu não vejo ninguém nos ajudando a resolver questões históricas que não se resolvem para a nossa região há muito tempo. Nós temos a 4ª rodovia federal maior do país, que é a Transamazônica, que só no Pará tem 800 quilômetros sem pavimento. E eu não vejo ninguém preocupado com isso. Aprovar essa COP30, senhores parlamentares, eu peço aqui atenção especial aos parlamentares do estado do Pará. Isso é um desrespeito ao povo brasileiro, sobretudo o povo do Pará. Olha só, pessoal, vou repetir aqui o que eu falei na sessão passada. 478 milhões de reais sem licitação. Vocês querem enganar quem? Dizendo que vai ser um grande evento com uma grande organização, não tem o menor... O Pará não tem estrutura para receber os paraenses. O Pará não tem estrutura para receber a própria população. Quanto mais um evento dessa magnitude. Isso é a maior vergonha que a gente vai passar na história. Muquifos, hotéis que parecem prostíbulos, com diárias de R$20 mil. Há 18 mil leitos somente no Pará. E estão recebendo 45 mil pessoas. É um superfaturamento de acomodações que nenhum de nós aqui ficaria. Estão gastando bilhões com essa farsa. Superfaturamento. Contratos sem licitação, só foram gastos 480 milhões sem licitação para planejamento desse evento, para enganar inglês. Quando o deputado fala que vai gastar 400 milhões, vai ficar mais de 800 milhões só das pessoas que virão para cá. E eu vou além. O Brasil conseguiu mais de 1 bilhão para o Fundo Amazônia, 1,7 bi. E para o Fundo Clima, 18 bilhões em 3 anos. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Nós não estamos falando aqui de menor aprendiz, nós estamos falando de jovem aprendiz ou estatuto do aprendiz. Esse projeto é importantíssimo, porque ele pode elevar o número de vagas de trabalho a 1.200.000 vagas. É muito bom. E a gente não está falando de trabalho infantil, a gente não está falando de trabalho escravo, a gente está falando de uma jornada que é complementar ao estudo que os meninos fazem.